Bom, e o presidente Lula quer arrecadar 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2026 com um novo imposto sobre multinacionais que operam no Brasil. A regra estabelece uma alíquota mínima de 15% sobre o lucro das grandes empresas. A medida foi inspirada num acordo global de tributação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estabelecia uma taxa mínima de 15% sobre o lucro de multinacionais. Esse acordo foi revogado pelo presidente americano Donald Trump, que entende que a cobrança pode prejudicar empresas dos Estados Unidos. Por isso, a administração republicana alerta que pode haver punições a países que taxarem empresas americanas. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 270 grupos estrangeiros e 21 brasileiros se enquadram na nova regra. A cobrança vale a partir dos resultados de 2025 a serem pagos em 2026. O governo Lula afirma que quer aumentar impostos sobre os mais ricos e que isso é uma questão de justiça social. Carlo Cauti, de novo, essa desculpa aí da justiça social como pretexto para justificar mais arrecadação. O governo que chegou desde o início só pensando em como arrecadar mais dos pagadores de impostos. Mas nesse caso, demonstra como lá em Brasília tem pouca gente que sabe ler e escrever, porque seria isso, minimamente, para ver quais são os países que aplicam essa taxa e qual que é o efeito dessa taxa. Na melhor das hipóteses, quando você aplica o novo imposto sobre empresas multinacionais, o que elas vão fazer? Vão repassar essa carga tributária para quem? Para os consumidores. Então vai gerar inflação internamente. Quem vai pagar serão os clientes finais, porque essas empresas estão para servir, né, o público nacional. Então, na melhor das hipóteses, nada mais é do que um aumento da inflação e também uma retirada de dinheiro, de recursos, de riqueza da própria população. Na pior das hipóteses, sabe o que as empresas fazem? Vão embora. Vão simplesmente embora. O Brasil hoje representa menos de 1% da economia mundial. 1% da economia mundial. Quanto que o Brasil é relevante para... Tanto que muitas multinacionais já estão indo embora. Eu queria lembrar que empresas como a Ford fecharam uma fábrica histórica aqui no Brasil, justamente porque o mercado brasileiro não vale mais a pena, por causa de um excesso de carga tributária, do manicômio tributário que temos, mas principalmente pela incerteza jurídica. Não sabemos nem quanto precisamos pagar de impostos, porque chega um Supremo Tribunal Federal e decide que tem que aplicar imposto retroativamente desde 2007. Daqui a pouco vão aplicar imposto antes da independência do Brasil, se continuar dessa forma, para tentar arrecadar até dos portugueses que aqui vieram. Então, assim, esse é o nível da coisa. Então, depois nós perguntamos o porquê o Brasil está sempre nas últimas posições por competitividade internacional, aumento da produtividade. Para ter uma ideia, Paula, as empresas multinacionais no Brasil, ou que têm capital estrangeiro aqui, representam 3% da força de trabalho brasileira, 3%, e produzem 30% do PIB do Brasil. Então, é disso que estamos falando, é disso, são empresas mais produtivas que o Brasil tem e que poderiam simplesmente ir embora por causa dessa ação arrecadatória de um governo de vampiros que não sabe nada mais o que fazer do que taxar e censurar, e não necessariamente nessa ordem. Pois é, Piotr, é uma tara com novos impostos, e é curioso, foram buscar inspiração num acordo que foi revogado. Pois é, foram buscar inspiração num acordo revogado pela administração Trump, que já disse que se taxarem aí as empresas americanas, vai ter punição por parte do governo americano. Paula, a própria OCDE, esse acordo é lá de 2000 e, se não me engano, isso já faz algum tempo, 2021, se não me engano. Em 2025, muita coisa mudou. Você, desde 2021, você teve o final da pandemia, você teve a guerra, a invasão russa à Ucrânia, a explosão do preço do barril do petróleo no mercado internacional, uma série de dificuldades para retomar a economia em vários países. Neste caso, veja só, o Brasil, na gestão Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes, foi um dos que saíram primeiro da pandemia e do problema do preço do petróleo no mercado internacional com a guerra da Ucrânia. Veja só, agora o Brasil do
Lula não quer absolutamente nenhuma obrigação da OCDE, mas quando fala vamos aumentar algum imposto, tudo bem. É uma tara, como você disse, o governo Lula só quer arrecadar impostos, só pensam absolutamente em arrecadar mais impostos. Agora, do ponto de vista lógico, pensa bem, você é um país em desenvolvimento, que você precisa atrair capital. Este capital investido aqui, empresas multinacionais que se instalem aqui, elas vão arrecadar impostos. Os impostos que já existem aqui vão gerar emprego, isso reduz o problema do Estado com pessoas desempregadas, alimentam, por exemplo, projetos de tecnologia. Você vai cobrar mais imposto de uma empresa como essa? Por que ela vai escolher o Brasil? O Brasil já tem um problema de caos tributário, que essa reforma não ajudou em nada. Tem muita gente com receio de falar isso, mas se você se debruça realmente sobre a reforma tributária, ela é muito ruim. Está muito longe de ser uma reforma. Piorou em muitos aspectos. Mas vamos lá. Aí você já tem um problema da insegurança jurídica que o Caute citou há pouco. Você tem uma série de problemas com o vai e volta das decisões do governo. Um governo que tem sanha arrecadatória. Aí você vai criar um imposto que vai afastar empresas, ou que essas empresas vão repassar o preço aqui para o consumidor brasileiro, pressionando a inflação. Eu não sei se sabem ler ou escrever, mas pensar não pensam. Isso já chegamos a essa conclusão. Sem contar o fato, obviamente, já sinalizado por um governo do tamanho da maior economia do mundo, 30 tri de PIB. O Brasil tem 2,3 trilhões de dólares de PIB, para você ter uma ideia. A China, que é a segunda, tem 10 tri a menos. Aí vem os Estados Unidos e dizem, olha, se taxarem empresas americanas, nós vamos reagir. Quer dizer, é por esse tipo de lógica que se move o governo Lula. Agora, voltando só ao assunto anterior, o Arthur Lira não fez absolutamente nada do ponto de vista do que o Congresso deveria fazer. Tem que fazer encontrar fonte de receita dentro do governo, não repassar custo para mais alguém. O Congresso, nesse ponto, pelo menos a Câmara, e nada me indica que o Senado vai ser tão diferente, não teve coragem, não de reformar o imposto de renda que era preciso, a tabela de imposto de renda, mas de pôr a mão na conta do governo e falar assim, vai pagar com o que você tem. Não, vai só aumentar gasto e aí vira populismo, não uma justiça tributária.